Salvação 2.0. Falei que o título ia ser bem diferente, né? Por que 2.0, irmão? Você sabe quando as pessoas lançam um software, o próprio sistema operacional do seu celular, quando é lançado, vem a versão 1.0. E à medida que eles vão aperfeiçoando, ou lançando uma atualização, ou fazendo um upgrade, então cada atualização, quando é uma atualização simplesinha, só uma correção, ele põe 1.2, 1.3. Mas quando é assim, um upgrade mesmo, que muda tudo, eles lançam uma versão nova, né? Então, a versão 2.0, né? Agora a Apple vai lançar o iOS número 12, né? Já é a 12ª versão do sistema operacional deles, né? E essa mensagem é salvação 2.0, é um upgrade no nosso conceito de salvação. E eu peguei um texto aqui que está em Efésios, muito conhecido. Eu gosto muito de falar desse texto e a gente repete muito porque ainda há muito ensino contraditório nas igrejas, muito ensino errado a respeito disso. Mas nós conhecemos muito bem, diz assim: porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e isto não vem de vós, ou seja, não depende de você. Amém? Fala isso para quem está perto de você. Não depende de você. Viu, Vavá? Não depende de você não, tá? Não depende de você. Eu sei que tem gente que acha que depende de si mesmo para ser salvo, né? E isso é um grande problema, irmãos, porque se dependesse de mim, eu acho que eu não ia passar no teste, não. Mas não depende de você, não depende. A Bíblia fala que é pela graça de Deus. Graça é favor imerecido, ou seja, é o favor para aquele que não merece. Porque veja, aquele que merece a salvação não precisa de um salvador. Isso é simples a lógica. Por que os fariseus não aceitaram Jesus Cristo? Porque eles achavam que mereciam. Então eles conheciam a lei de Moisés, que não eram só 10 mandamentos, eram 613. A gente fala 10 porque 10 é uma referência aos 613. Então eles conheciam os 613 e na cabeça deles, eles conseguiam cumprir toda a lei. O que o jovem rico chegou para Jesus e falou? Quem se lembra do jovem rico quando vai encontrar com Jesus? Senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Foi isso que o jovem rico falou para Jesus? Será que alguém cumpre todos os mandamentos, irmãos? Sabe o que Jesus respondeu para ele? Quer ser perfeito? Vende tudo que tem e segue-me. Agora, qual que era o problema? Jesus gosta de pobre? Será que é esse o negócio? Jesus tem algum problema com dinheiro? Não, Jesus quis mostrar para ele que ele não guardava nem o primeiro mandamento, que amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Porque se ele amasse a Deus acima de todas as coisas, ele teria vendido tudo que tem e seguido a Jesus. Era uma questão, Jesus conhece, sabia que ele não ia vender. E a questão não era vender, a questão era manifestar que ele estava errado. Mas ele achava que cumpria, e não estava sozinho não. Muitos, aliás, todos os fariseus achavam que cumpriam toda a lei. Você sabe, tem crentes hoje que acreditam que cumprem a lei. Porque hoje não é mais 613, os crentes facilitam tudo, né? As pessoas facilitam tudo. Resumiram em 4 mandamentos, que é não adulterará, não fumar, não beber, o que mais, irmãos? Não matar, não roubar. Pronto, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, então eu estou tranquilo. Sabe, não é assim, meus irmãos. Aliás, Jesus pegou e mostrou para os fariseus que eles, na verdade, não cumpriam os mandamentos. Pois o fariseu falava para Jesus assim: olha, Jesus, eu nunca matei ninguém. Jesus falou: olha, se você já odiou o seu irmão, você é um homicida. Oh, Jesus, eu nunca adulterei. Se você já pensou de maneira impura, com uma intenção impura uma mulher, você já adulterou. Então, na verdade, o homem, ele achou que ele abaixou o padrão das coisas de Deus para dizer
que ele cumpria, mas homem nenhum é capaz de cumprir a lei do Senhor. Mas qual que é o problema daqueles que pensam que cumprem da lei? Ora, se você cumpre a lei, você não precisa de Jesus Cristo. Você mesmo se salvou. Parabéns, passa ali no caixa, pega o seu ticket para o céu e boa viagem. Você entende a lógica? Então, aceitar a Cristo passa pelo pressuposto de que você chegou à conclusão que você não dá conta de cumprir as leis do Senhor. Por isso que graça é um favor imerecido, é para quem não merece. Se você acha que merece, você não precisa receber nada de graça. Você está simplesmente comprando isso. Entenderam a lógica, irmãos? Isso é muito importante, porque da mesma forma que a gente aplica isso para a salvação, nós somos tentados a aplicar essa lógica do merecimento para tudo na nossa vida. Mas a Bíblia fala que da mesma forma que nós recebemos a salvação, nós recebemos todas as outras coisas na nossa vida. Sabe, você vai receber o seu milagre pela graça e não pelo seu merecimento. Você recebe a provisão de Deus pela graça, não pelo seu merecimento. Sabe, isso é a base do nosso evangelho que nós cremos. Então diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não depende de vocês, é um presente de Deus, é um dom, é de graça. Você vê que ele, aqui a Bíblia, ela ressalta duas vezes, ela enfatiza que é pela graça, que é um presente, não depende de você. Olha lá, não vem das obras, não vem das obras. Você sabe, cumprir a lei é um tipo de obra. Você querer obedecer os mandamentos é um tipo de obra. Ou seja, não depende disso para você ser salvo, porque se fosse assim, alguém ia se gloriar. Você ia chegar lá no céu e falar: olha, eu mereci estar aqui. Eu fui um bom garoto, eu fui lá, eu preguei o seu evangelho. Você sabe, pastores, é muito comum isso, serem tentados a pensar que fizeram alguma coisa a mais e falar: não, Deus, eu mereci estar aqui no céu, porque eu fui, eu preguei, eu renunciei a tudo. Aliás, é muito comum papo de missionário: deixei tudo pelo evangelho. Meu irmão, quem enche a boca para falar disso é porque ainda sente saudade do mundo. Eu nunca falei isso, deixei tudo pelo evangelho, porque é uma grande desonestidade. Sabe por quê? Porque dá a impressão que você renunciou a algo que era muito bom para sofrer pelo evangelho. Não é verdade? Mas eu vou falar, eu deixei porque eu vi uma coisa melhor. A Bíblia conta a parábola daquela pessoa que vai numa terra e descobre que ali tem uma mina, e ele vai, vende tudo e compra aquela terra. Ou seja, eu sou essa pessoa que descobriu algo melhor. Então, seria injusto eu falar para as pessoas que eu renunciei. Renunciei nada, eu troquei por algo que eu vi que era melhor. Sabe? Mas muito cuidado, essas pessoas que se enchem de justiça própria, com uma aparência de piedade, sabe? Ninguém pode se gloriar naquilo que Deus tem dado. Nós não podemos nos gloriar de nada, porque não dependeu de nada. Já viu pessoas que recebem um milagre? Eu parei de fumar. E, quer dizer, se você falar assim: olha, mas como é que você parou de fumar? Se a pessoa falar: não sei, simplesmente eu parei. Isso foi milagre de Deus. Agora, se a pessoa disser: não, olha, foi muito esforço, viu? Eu fiquei tantos dias assim, aí eu fiz assim, eu senti muita vontade, mas eu falei: não, eu não posso. Então, peraí, então não foi milagre, então foi você quem fez. Mas as coisas de Deus são inexplicáveis, porque elas são recebidas de graça, são simplesmente um presente. Eu gosto do exemplo de Sara e de Abraão. Você sabe, Deus prometeu um filho para ele, só que Sara era estéril. Então só isso aí já é um milagre, né, se Sara tivesse um filho. Mas vamos supor que Sara, aos seus 40 anos, tivesse o seu filho Isaac. Poderia alguém falar: foi algo reversível, talvez a medicina hoje não consegue explicar, mas você passou a ser fértil. Era possível isso ou não, irmãos? Existe uma explicação natural. Mas a Bíblia fala que Deus esperou Sara ter 90 anos de idade para ela poder ter um filho. 89. Agora é possível alguém de 89 anos ter filho? Aí você fala: não, é só por Deus mesmo. Sabe, é assim que são as coisas. Aí você imagina, né?
Abraão teve um filho com Agar, que era escrava. Provavelmente era jovem, forte, bonita, né? Porque ele ia escolher de certa a mais bonita das escravas para ter um filho. Só que Agar, que era escrava, representa a obra da carne, e Sara, o milagre de Deus. Então você imagina as duas, vamos agora contextualizar aqui, lá no consultório do pediatra, as duas na sala de espera, e aí alguém chega para Agar, que é a escrava, mas que teve o filho, né? Filho na carne, né? E fala assim: escuta, e esse teu filho, como é que você faz para ter um filho tão bom? E provavelmente Agar deve ter falado: não, porque eu fiz pilates durante a minha gravidez e me alimentava todos os dias com iogurte da melhor qualidade, iogurte grego, e comia muitas frutas, e por isso meu filho ficou tão forte e bonito assim. Então Agar, ela tem um segredo, ou seja, isso aqui não é milagre de Deus. Agora você imagina, você olha para Sara, com seus 90 anos, com o seu filho. Você chega para Sara e fala: é seu netinho? E aí Sara: não, é meu filho. É seu filho? Mas dona Sara, conta para nós, qual que é o segredo para ter um filho aos 90 anos de idade? Sabe o que Sara responde? Sara ri. Não tem explicação, irmãos, ela só pode rir. Ela só pode desfrutar da graça de Deus, sabe? Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Sabe, não tem explicação. Aquilo que você recebe de graça não pode ter explicação. Sabe, se você está pedindo algo ao Senhor, então você simplesmente estende a mão e recebe, porque é de graça. Amém? Se tiver história para contar, se tiver fórmula, não é de Deus. Amém, meus irmãos? Não sei por que eu estou falando isso. É de Deus. O Espírito Santo está me levando. Eu falei, isso não é o tema. Mas enfim, essa é a salvação, então, que nós conhecemos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Isso é a graça de Deus. Agora, por que eu falei salvação 2.0? Por que nós precisamos fazer um upgrade no nosso software? Porque há algo que nós precisamos nos atentar aqui. Se por um lado nós não fomos salvos pelas nossas obras, a palavra de Deus fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para praticarmos boas obras. Sabe, aqui nós temos um grande paradoxo na vida cristã, porque você tem dois tipos de crentes: crentes que acreditam que precisam de obras para ser salvos, precisam de obras para poder receber alguma coisa de Deus, então o tempo inteiro fazendo coisas para tentar merecer o amor de Deus, para tentar ser salvo, para chegar no final do dia, quando botar a cabeça no travesseiro, fazer as contas das coisas que ele errou e ver as obras que ele fez e fazer uma matemática, ele vai falar: não, hoje eu estou salvo. Sabe, tem gente que vive desse jeito. Tem gente que vive achando que está o tempo inteiro ameaçado de escorregar e cair no inferno, o tempo inteiro preocupado de pisar na bola com Deus, deixar de fazer alguma coisa e ir para o inferno. Sabe, está cheio disso. Mas por outro lado, nós temos um outro extremo. Nós temos aqueles que já entenderam que a salvação não depende das obras, não depende de você, é um presente de Deus. E aí talvez você seja tentado a pensar: agora eu não preciso fazer mais nada. Jesus me salvou para eu poder sentar aqui nesse sofá e assistir o Domingão do Faustão e ficar tranquilo, tomando minha cervejinha gelada e ligar o ar-condicionado bem forte, e eu não tenho que fazer mais nada. Você sabe, isso aqui são dois extremos que nós temos. Pessoas que acham que precisam de obras para serem aceitas. Não, mas é o oposto. Você foi aceito para agora você poder manifestar obras.
É interessante que Tiago, na Bíblia, ele fala assim: olha, você fala que tem fé, então eu pergunto, onde é que estão as suas obras? Sabe, muita gente acha que tem uma contradição aí, que Tiago está dizendo que a salvação não é pela fé. Não, Tiago não está falando isso. Tiago está falando que se você foi salvo pela sua fé, e se a tua fé é verdadeira, ela tem que ter um fruto, ela tem que ter uma manifestação exterior. Não existe fé que é apenas dentro da sua cabeça. Não existe fé que é apenas teórica. A tua fé, ela manifesta através de uma postura, uma atitude, numa ação, numa maneira de proceder, manifesta em obras. Tem muita gente que confunde, acha que Tiago está falando que a salvação é por obra. Não, Tiago não está falando isso. Tiago está falando que se você realmente tem fé, eu quero saber, cadê as suas obras? Porque a Bíblia diz que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Eu não posso conhecer uma pessoa só de olhar para ela, mas pelas atitudes dela eu começo a conhecê-la. Sabe, então a manifestação de quem realmente experimentou a graça de Deus é que ela se torna alguém operante. Ela deixa de ser um consumidor da igreja para ser alguém produtivo. Ela passou para o lado de cá do balcão, freguês. Esse é o resultado de quem experimentou a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, e eu trabalhei mais do que todos os outros. Sabe, não há ninguém na Bíblia que fala mais da graça do que o apóstolo Paulo. E o resultado da vida dele não foi que ele ficou numa rede falando: eu estou na graça, eu estou na graça. Não, a graça produziu atitude condizente na vida de Paulo. E ele fala assim: eu trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça que opera em mim. Eu vou te explicar. Irmão, se eu não conhecesse a graça, se eu vivesse debaixo da lei de acusação, porque você sabe, quem está debaixo da lei está debaixo de acusação, porque não há homem nenhum que não erra, que não peca, ainda que for em pensamento. Então, se eu vivesse debaixo da lei, eu estaria o tempo inteiro acusado. E aí alguém ia falar assim: Elias, vamos liderar uma célula da sua igreja. Eu falei: eu? Aliás, menos que isso. Menos não menos importante, mas voltando um pouco mais. Elias, vamos evangelizar. Eu falei: eu? Quem sou eu para evangelizar, irmão? Eu ainda estou lutando pela minha salvação. Nem eu sei se eu sou salvo. Como que eu vou evangelizar outra pessoa? Isso é quem vive debaixo de acusação. Agora, Elias, vamos liderar uma célula. Não, irmão, eu não tenho condições. Você sabe quem é mais crítico? O problema é que ele é crítico de si mesmo também. Por isso que a Bíblia fala: à medida que você julga, você é julgado. A gente acha que ele vai ser julgado por Deus. Não, ele vai ser julgado por ele mesmo. Eu me lembro que eu era um discipulador lá no Brasil, e eu separei um casal de uma célula para ser líder, uma célula de jovens, e veio um outro casal dessa célula de jovens, e foi lá reclamar comigo e com a Andressa, falar: esse casal não pode, eles são cheios de problema, eles não servem para liderar. E eu, naqueles estados que só o Espírito Santo dá, eu falei: então lidera vocês. Não, eu também não, porque eu sou... Sabe, quem aponta o dedo muito para os outros também aponta para si. À medida que você julga, você é julgado. Você entendeu? Você não é julgado por Deus, você é julgado por si mesmo. Quem é muito crítico com os outros é muito crítico consigo, por isso ele também acha que nunca está qualificado. Então, quando nós conhecemos a graça, então aquele senso de incapacidade, aquele senso de você nunca estar no padrão, vai embora. Então vamos supor que eu estava na lei, então falar: irmão, vamos liderar. Eu falei: não, eu não posso liderar, eu ainda tenho um pecado que eu não consegui resolver ainda na minha vida. Como que eu vou orar pelo outro? Eu sou do tempo, irmão, que alguém ficava endemoniado na igreja, os obreiros tinham que correr no banheiro, ajoelhar, pedir perdão para Deus para vir expulsar o capeta, porque vivia o tempo inteiro debaixo de acusação. E aí, mesmo quando você não estava com pecado, você ficava com medo de ter um pecado que você não estava lembrando que você tinha pecado. Esse é o drama, né? Aliás, quem vive debaixo de acusação nunca está em paz, porque quando está muito calmo, o irmão fala: está muito calmo, Deus está preparando alguma coisa para mim, eu
tempo inteiro essa expectativa que Deus vai fazer um castigo, alguma coisa ruim. Essa pessoa não tem paz. Mas vamos supor então que alguém fala: olha, Elias, agora vai ser missionário lá nos Estados Unidos. Eu? Você está doido? Não, mas está dando certo. Não, hoje está, mas nunca se sabe amanhã. E se amanhã eu fizer alguma coisa errada, Deus vai puxar o meu tapete. Eu vou passar fome lá nos Estados Unidos. Você sabe, quem vive debaixo da acusação, ele não consegue fazer as coisas para Deus. Não de uma forma saudável. Mas vamos dizer então que eu conheci a graça. Que eu entendi que não depende de mim, mas é o favor imerecido, mas é Deus, é a graça em mim que faz as coisas. Então qual que é o resultado disso, da verdadeira graça? Não, peraí, eu realmente não sou capaz, mas Deus pode me usar, por causa da graça dele. Eu ainda tenho aquele pecadinho, não tem problema, Deus me usa mesmo assim, mesmo debaixo da minha imperfeição. Se eu pisar na bola com Deus, Deus já te perdoou 70 vezes 7, pode ir, vai lá e vai acontecer. Deus vai usar você mesmo com seus defeitos, mesmo com os seus problemas, Deus vai te usar e vai abençoar. Aí eu vou lá cheio de coragem e Deus me usa. Esse é o resultado da graça. Mas tem o resultado do oposto da graça, que é a desgraça. Sabe, o des no português é o oposto, né? Ligado, desligado. Graça, você tem a desgraça. Qual que é a desgraça? Não, Deus me perdoa, eu posso ficar aqui em casa, então. Não vai acontecer nada. É assim. Quando a gente fala graça, a primeira reação das pessoas, seja honesto, quer dizer que pode pecar mesmo, pastor? Mas é hoje, hein? É hoje, então, que eu vou pecar. Essa é a primeira reação das pessoas. É a reação do filho pródigo, irmãos. Quando ele descobre que o pai é bondoso, você sabe, quem conhece a parábola do filho pródigo? Os irmãos estão comigo? O pai não precisava adiantar a herança para os filhos. Mas quando ele descobre que o pai era bondoso e que tudo que ele pedisse o pai faria, daqui minha herança que eu vou gastar. Essa é a reação do filho pródigo. Mas um dia ele caiu em si e viu que era na casa do pai, onde tinha provisão, onde tinha abastança, onde tinha tudo que ele precisava. Tudo estava lá, ele não precisava ter saído para poder se divertir, para poder desfrutar das coisas boas. Entendeu? Então essa é a grande diferença entre a graça, que realmente é verdadeira e operante, para falta de graça, para desgraça, para aqueles que entendem de forma errada a graça. Então veja, nós fomos salvos, nós recebemos a graça de Deus para que nós pudéssemos fazer boas obras, para que nós pudéssemos seguir um plano. Você sabe, aqui diz que Deus preparou, na última linha aqui, irmãos, Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você sabe, Deus preparou uma obra para você. Eu vou pegar um outro versículo que fala assim, que aquele que dantes vos conheceu, ou seja, que te conheceu antes da fundação do mundo, Deus já te conhecia. Aquele que vos conheceu dantes da fundação do mundo, também os predestinou, ou seja, ele desenhou um caminho, ele preparou um destino prévio para você. Você sabe, cada um de nós aqui foi gerado em Deus. Você veio ao mundo no dia do nascimento seu natural de pai e mãe, mas você foi gerado antes da fundação do mundo. Sabia disso? Você não é um acidente, por mais que talvez você entrou no mundo de uma forma acidental. Você sabe, eu sou filho temporão, né, que eles falam. Eu nasci, minha mãe já tinha 38 anos de idade. Ela não esperava ter um filho. Mas aquilo que pode ser um acaso para o homem,
é um plano de Deus. Você sabe, Deus, quando gerou você, a Bíblia fala que todos os seus dias já estavam contados. Ninguém pode acrescentar um dia sequer na sua vida. Sabe, Deus preparou um caminho para nós. Eu venho daquela igrejinha que falava assim, em muitos lugares que eu vou, o profeta se levanta, fala: Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Eu creio que Deus tem um plano na vida de todo mundo, mas aliás, eu acho que essa é uma frase que não é correta semanticamente. Porque Deus não tem um plano na sua vida, Deus tem a sua vida num plano. O plano foi criado antes. O plano da humanidade já havia sido desenhado antes que a terra fosse formada. O Senhor então resolveu criar o universo, criou a terra, criou os seus planetas e começou a escrever a história. Sabe, dentro dessa história, Deus começou a idealizar os personagens. E Ele começou a pensar a posição de cada um, e nesse momento veio à mente de Deus a vida de cada um que está aqui. Deus estabeleceu você para andar dentro de um projeto divino. Sabe, então nós temos um problema, irmãos, porque Jesus Cristo não te salvou, Jesus Cristo não morreu na cruz para que você pudesse levar a sua vida do jeito que você quer. I'm so sorry. Mas essa é a realidade cristã. Nós não fomos salvos para viver a vidinha do nosso jeito. Nós não somos mais donos do nosso próprio nariz. Agora, a boa notícia, irmãos, é que o projeto de Deus é muito melhor do que o projeto que nós escolhemos para nós. Bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de bem, pensamentos de paz. Sabe, nós pensamos que sabemos as coisas boas, mas Deus sabe coisas melhores, irmãos. Ainda que aparentemente você ache que não é o melhor caminho. Você sabe, tem renúncias que eu fiz na minha vida por obediência, não porque eu achei que era melhor, mas que com o tempo se mostraram que eram melhores, porque era a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantos creem nisso? Então se lance na vontade de Deus. Entenda que você não é o melhor tomador de decisões. Teve um cara lá atrás, chamado Adão, que fez uma péssima escolha. E você sabe qual que é o problema? Nós somos parentes desse cara. Nós temos o mesmo DNA dele. Nós não somos bons tomadores de decisões. A Bíblia fala que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas são caminhos de destruição. Coisas que você acha que são tão boas, de repente, errei. Irmãos, quantos caminhos errados eu tomei na minha vida, quanto tempo eu perdi, porque simplesmente eu confiei em mim mesmo. Acho que é uma frase de Oscar Wilde, que ele fala assim: há duas tragédias na vida do homem. Uma delas é nunca alcançar os seus objetivos, e a outra é alcançar os seus objetivos. Você sabe por que é uma tragédia? Porque quando você chega lá, você descobre que não era aquilo que você pensava. Quando a gente fala, o dia que eu tivesse tal coisa, e passa dias e noites, e se acaba para conseguir aquilo, quando consegue, descobre que não era aquilo. Sabe, nós não somos bons em fazer escolhas, mas Deus, que conhece todas as coisas, Deus que moldou você para um propósito, e esse propósito, ele é eterno. A Bíblia fala que o mundo e a sua concupiscência passam. Você sabe que a concupiscência, em português rebuscado, é vaidade.
O mundo e a sua vaidade passam. Eu estava lendo um irmão muito famoso, não vou mencionar porque vai para a internet, falando que quando ele foi gravar um CD dele, isso em 1970, nossa, esse CD vai arrebentar, tudo demais de tecnologia e tal. E a gente ouve hoje, é tão brega aquilo. Já ouviu como que é a música dos anos 80? As músicas não tinham fim, ia baixando no refrão, até sumir a música. Você conhece isso? É tão engraçado e é tão brega. As roupas, já viu foto antiga? Quer rir, pega a foto antiga sua. As roupas, o penteado. E a gente se achava tão, né? Tão bonito. O mundo e a sua vaidade passam. Mas, a Bíblia diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmãos. Sabe, esse é um propósito verdadeiro. Esse é o propósito real. Sabe, você foi salvo para andar nesse propósito. Você foi salvo para essas boas obras, ou seja, o Criador, aquele que criou céus e a terra, ele parou um momento e desenhou um caminho só para você. Agora, sabe qual que é o problema de você ignorar isso? É você ser a pessoa certa no lugar errado. É você a ferramenta para uma coisa e está fazendo outra. Sabe? Isso aí só para os homens, essa parte. Sabe quando você quer desparafusar, mas não tem a chave de fenda, você pega aquela faca de mesa, que a sua esposa vai brigar depois, e tenta afrouxar o parafuso com uma... Essas coisas não tem aqui na América, né? Só no Brasil isso, irmão. E aí se é Philips é pior, que tem que ser uma faca de ponta. Aí você entorta a ponta ou quebra. Essa é a história dos crentes quebrados. Por quê? Não foi feito para aquilo, irmãos. Você já parou para pensar? Você não foi feito para ganhar dinheiro. Você não foi feito para ganhar sucesso e reconhecimento desse mundo aqui. Você foi feito para ganhar vidas para Deus. Quer dizer, voltou aquele assunto da pobreza, pastor. Qual que é o teu problema? Não estou dizendo isso. Eu estou falando daqueles que ganham simplesmente por ajuntar, mas eu creio que a prosperidade, ela tem um propósito no reino de Deus. Eu creio que Deus levanta homens e mulheres para serem financiadores da obra. Não tem problema, mas existe um propósito maior na sua vida. Sabe, você não foi chamado para ser um profissional de ser... Não, você é homem e mulher de Deus. Agora, o que você está fazendo é apenas um meio, não é um fim. É apenas a maneira como você utiliza para se manter, para cumprir o propósito que Deus te chamou. Mas a sua identidade é homem de Deus. Quando você entende que há um propósito, há algo para que você faça, e você começa a andar nesse propósito, todas as demais coisas na sua vida passam a ser um plus, passam a ser apenas auxiliares, passam a girar em torno daquilo que é o seu propósito existencial. Então, eu, por exemplo, não consigo, onde eu vou, eu estou o tempo inteiro pensando em como crescer a igreja, em como evangelizar, em como ganhar mais gente. Aí eu vou visitar um lugar, eu já começo a olhar o prédio e falo, aqui podia ser legal, podia fazer um púlpito aqui, o cara subir e a acústica é boa. Estou o tempo inteiro pensando nisso, porque eu me condicionei, porque o meu papel aqui é esse. Não importa se eu estou de férias, não importa o que eu estou fazendo. Eu o tempo inteiro focado na expansão da igreja, na expansão do reino. Sabe, você foi chamado para essa grande obra. Você tem o privilégio de ser um cooperador de Deus. Sabe, então, quando nós falamos que a salvação é pela graça, é por meio da fé, e não é por obras, essa é a salvação 1.0.
Não pense que parou por aí, irmãos. Não pense que parou por aí. Deus tem um projeto para nós. Você foi salvo. Porque sem salvação você não tinha nem como entrar no projeto. Mas a salvação, ela é uma porta de entrada para algo que Deus quer fazer. Através de você e com você. Sabe, você foi salvo para manifestar obras da parte de Deus. Você precisa começar a viver pensando nisso. Eu acho que você devia entrar em crise e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo ir? O que eu tenho que fazer? Quais são as implicações? Então, mas eu queria ler com você. Estou cuidando do horário, os irmãos fiquem tranquilos, tá? Eu sei que já se excedeu um pouco, era só a introdução, mas qualquer coisa a gente continua domingo que vem. Quais são essas obras? Pastor, seja mais prático. Então eu queria continuar lendo aqui. Então esse é o capítulo 2 de Efésios. No capítulo 3 o apóstolo Paulo fala um pouco mais da revelação de Cristo. No capítulo 4 o apóstolo Paulo começa a discorrer sobre essas obras. Então, lá no capítulo 4, se você quiser passar mais algumas páginas da sua Bíblia, no verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, andeis de acordo com o projeto que você foi chamado. Anda de acordo como ministro de Deus. Se fosse lá no Brasil, eu ia mandar você andar de terno todo dia, parecendo um ministro do Senhor, com a Bíblia debaixo do braço. Não, mas não é exterior, irmãos. Ande de acordo com o seu chamado. Ande como uma mulher de Deus. Ande como um homem de Deus. Sabe, aonde você for, não esqueça a sua identidade. Ande como um homem ou uma mulher de Deus. Ande de acordo com o seu chamado. Você tem um chamado, não se esqueça disso. Há uma missão, há um cargo, há uma representatividade. Você sabe, eu já expliquei aqui algumas vezes o significado da palavra igreja, que significa eclésia no grego. São aqueles que são representantes, são embaixadores. Eu fiquei sabendo uns dias atrás que policial aqui nos Estados Unidos, ele não precisa lavar a sua farda. Isso que parece que, eu não sei como funciona, mas eu fiquei sabendo que eles lavam e passam, e aquela roupa chega na casa dele lavada e passada. Igual no Brasil. Você sabe o porquê disso? Porque ele é um representante do Estado. Ele não pode andar mal vestido. A roupa dele não pode estar amassada, porque ele representa a autoridade do Estado. Você sabe que nós representamos a autoridade do reino de Deus. Eu não estou falando de roupa aqui, irmãos. Eu estou falando de caráter. Estou falando de postura, de posicionamento. Sabe, daquilo que fala, daquilo que sai da sua boca. Sabe, irmãos, crente, nós precisamos ter caráter de crente, irmãos. Sabe, infelizmente, nós estamos tendo um problema sério com isso. Pessoa que marca e não vai, combina uma coisa, não faz. Eu vou e não aparece. Sabe, isso não é andar de acordo com a sua vocação. Nós precisamos ser representantes de Jesus Cristo. Se você falou, a palavra do crente é sim, sim, não, não. As pessoas têm que falar, não, é um crente. Não, então para você, em você eu confio. Você sabe, eu posso dizer que pelo menos na nossa organização, eu confio muito nos homens de Deus. Lá no Brasil, um pastor da nossa igreja, que mudou para uma cidade onde eu tenho um imóvel, e precisava alugar, eu falei, olha, tem minha casa aí, pode usar. Não tem contrato, não precisa de nada, negócio aqui, ó, na boca, porque eu confio, é homem de Deus. Sabe, essa deveria ser a postura nossa.
só na nossa palavra, de acordo com a nossa vocação. Então o apóstolo Paulo, ele exorta, a primeira obra é uma obra dentro de nós. Sabe, homem de Deus tem que se parecer com Jesus Cristo, se parecer com caráter, tem que ser, a Bíblia fala que tem que ser generoso, hospitaleiro, tem que ser alguém brando, manso, humilde. Aliás, no verso 2 aqui fala, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Sabe, essa é a maneira como nós precisamos, essa é a primeira obra, irmãos. É uma obra que ocorre dentro de nós, não é uma obra exterior. A mudança começa em nós. Sabe, andar em humildade, e é interessante que lá no texto, avante, depois o apóstolo Paulo, ele fala das vaidades das pessoas. Pessoas que vivem, parece um crente que parece um pavão. Que anda mais, sabe, querendo chamar atenção. Isso não combina com o cristianismo. Um dia desse, uma pessoa falou para mim assim, pastor, nós temos que fazer uma reunião aqui na cidade, só de empresários. Reunião dos VIPs, só convidado pode entrar nessa reunião. Você ia ver como ia aparecer gente e tal, todo mundo ia querer entrar nesse grupo dessa igreja. Pensei, isso não combina com o evangelho, isso não combina. Se veio para a reunião, veio com motivação errada, porque está se achando melhor que os outros. Isso não tem. Jesus falou, aquele que quer ser o primeiro, seja o servo de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Sabe, não existe isso de crente querer primazia, crente querer aparecer. Eu não volto mais nessa igreja porque você não falou meu nome. Eu não apareço mais, eu fui lá na igreja, ninguém me chamou lá, ninguém me apresentou. Filho, aqui não tem que apresentar ninguém, nós temos que apresentar Jesus Cristo. Porque não tem cadeira lá na frente para eu sentar, eu tive que sentar no meio dos outros, fui colocado de igual para igual com os irmãos. Aqui todo mundo é igual, irmãos. Todo mundo é igual. Não existe isso, irmãos. Um evangelho de tietagem, um evangelho onde é atração. Jesus falou que era de glória, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que é de glória em glória. Tem crente que vive de show em show, é só confete para cá e bagunça para cá e cantor e faz selfie com cantor. Eu falo, tem crente que está quase completando o álbum de figurinha. Onde vai um cantor, ele está lá fazendo selfie. Que isso, irmãos? Faça isso, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho, irmãos. Então aqui fala que nós devemos andar em humildade, em mansidão. Homem de Deus, mulher de Deus é pessoa mansa, longanimidade. A pessoa que tem, que é branda, que tem paciência, suportando em amor. Isso aqui é interessante, porque eu quando li essa palavra, suportando em amor, talvez no inglês vai ser mais fácil para você entender o significado, né? Eu falava, bem que Paulo fala, tem que suportar os irmãos, né? Mas veja, o sentido não é esse. O sentido está mais parecido com o inglês de supporting, de você carregar os seus irmãos. A igreja é isso. Você que tem vocação de Deus, você foi chamado para dar suporte para os seus irmãos, em amor. Mas já viu como nós não temos tolerância? Como nós somos intolerantes, somos rápidos em acusar, em botar peso nos irmãos. Porque o irmão fez isso, fez aquilo. Sabe? Infelizmente a igreja tem sido um dos lugares mais hostis para as pessoas. Lugar de acusação, lugar de cobrança. Quando na verdade deveria ser lugar onde as pessoas suportam, dão suporte para as outras em amor. Você sabe que é isso, irmão? Você errou, vem cá, eu vou te ajudar a levantar. Você pecou, vem cá, nós vamos te levantar. Mas ao contrário disso, tem igreja que o cara peca, aí que bota mais peso em cima dele, exclui o cara, deixa ele suspenso, não pode participar da ceia, como se o sangue de Cristo não fosse para quem estivesse pecando. Sabe, uma inversão do evangelho. Mas o apóstolo Paulo continua no verso 3,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe, isso aqui são obras em nós. Nós devemos andar em unidade. Sabe, ninguém é igreja sozinho. Há uns tempos atrás, muita força, movimento no Brasil, Cristo sim, igreja não. Uma palhaçada, uma estupidez sem tamanho. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Como que eu posso querer a cabeça e não querer o corpo? Parecendo um desenho que tinha, chamava Futurama. Quem já viu o Futurama aqui? Aí era no futuro, né, no ano 3000. Aí os caras que já morriam só tinha a cabeça deles, né? Lá tinha ia na biblioteca, não tinha livro. Tinha a cabeça dos presidentes viva contando as histórias. Isso não existe, irmãos. Sabe, a obra de Deus passa pela unidade, passa pelo corpo, passa pela igreja. Sabe, Deus tem um plano para nós. Esse plano está dentro da igreja. Há um projeto, há uma vocação para você. Sabe, há um plano que Deus estabeleceu para você. Sabe, esse plano está dentro da igreja, está na unidade do Espírito. No domingo que vem nós vamos concluir. E você podia solar ali no teclado para nós. Mas irmãos, eu gostaria que você meditasse sobre isso, a respeito das obras que o Senhor tem preparado para você. Eu sou salvo, pastor, tudo bem. Mas eu quero dizer que esse projeto que Deus preparou para você é maior do que todas as coisas que você pode imaginar. E sabe qual que vai ser a glória naquele dia? Você chegar diante de Deus e Deus falar assim: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, você acha que é grande coisa o que a gente faz hoje aqui? A Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos e os seres celestiais. Nós vamos governar com Jesus Cristo. Você não tem noção do que é governar com Jesus Cristo, né? Nem eu tenho, irmão. Não fica acusado, não. Mas eu imagino que vai ser algo muito poderoso. Jesus Cristo que andou por essa terra e vinha pessoa endemoniada, e com uma palavra aqueles demônios saíam. Ele olhava para a figueira e amaldiçoou, e ela amanheceu seco. Você sabe, nós vamos governar com Jesus Cristo. Mas Ele te dá a escolha agora. Você não vai escolher no dia do julgamento. Não, no julgamento Jesus vai simplesmente avaliar. Mas eu não sabia. Não, você está sabendo. Se você não sabia, hoje você ficou sabendo. Que o que vai definir a eternidade é o que você faz agora. São as obras que você faz agora que vão definir. Sabe o quanto que importa para você os interesses do Senhor Jesus? Sabe, essa semana eu escutei de uma pessoa também que eu conheci, e essa pessoa, se ela falou alguma coisa de Bíblia, ou mandou alguma mensagem para mim, eu falei: você é crente? O cara: sou, Jesus mudou minha vida. Eu falei: uau, que massa, cara. De qual igreja que você é? Não, eu não vou na igreja, não. Uau, isso porque mudou sua vida, hein, cara. Mudou tanto que você não vale a pena nem acordar cedo domingo para ir, né? Agradecer, não precisa. Mudou sua vida. Mudou. Será que mudou? Sabe, quando a gente cai em si, irmãos, do que aconteceu. Tem um pastor que eu gosto de falar com ele, o pastor Rafael.
E eu ligo para ele toda vez: e aí, servo, como é que você está? Ele falou: estou melhor do que mereço. Ah, que bom. Eu estava condenado ao inferno, e agora eu vou para o céu. Uai, não importa o que acontecer, eu estou melhor do que eu mereço. Eu mereci ir para o inferno. Não tem dúvida disso? Você também não merecia ir para o inferno? Eu vou para o céu, então não tem nada. Paulo devia estar falando isso quando ele fala assim: olha, não há morte, não há tribulação, nada se compara à glória de Deus. Eu não sei a situação que você está passando, mas eu quero dizer que é bem melhor do que você merecia, porque você merecia ir para o inferno, e Deus vai te salvar. Mas Ele ainda é tão bom que Ele ainda te deixa fazer as obras. Se você quiser, Ele ainda tem mais para você. Sabe, irmãos, e é isso que eu queria despertar em você. Sabe, você que já é salvo, você que tem o seu lugar no céu garantido, eu quero dizer que Deus, Ele ainda preparou coisas melhores ainda para você. Sabe, há um caminho sobremodo excelente, a Bíblia fala. Sabe, existem obras que foram preparadas para você, lugares onde você ainda não foi, vidas que vão ser transformadas através de você. Que privilégio, irmãos. Eu lembro a primeira vez que eu orei para uma pessoa e estava com dor de cabeça e parou. Eu falei: uau! Sai dor de cabeça, e saiu. Eu falei: uau! É tão legal ser usado por Deus. Sabe, Deus quer isso para você. Nós somos o seu povo. Deus tem isso para nós. Deus podia ter escolhido os anjos, podia ter escolhido quem quer que fosse, mas Ele deu esse privilégio para nós, para você, para mim, para você. A gente ainda contar vantagem lá no céu. Falou: lembra daquele dia? Uau, aquele dia poder saiu. Não tinha nada de mim, mas a gente fica, né? Parece que a gente fez grande coisa, né? Estava lembrando essa semana do burrinho que carregou Jesus quando Ele entra em Jerusalém, e o povo se curvava diante de Jesus, jogava as flores e para Jesus passar, e o burrinho, né? Olha aí, ó, para mim, né? Meu amigo meu falou: você acha que Deus te usa? Parabéns, você já é igual um burrinho. Sabe, mas esse é o privilégio de fazer a obra de Deus. Sabe, e esse privilégio está ao nosso alcance. Amém, queridos? Domingo que vem nós vamos falar mais sobre como você pode fazer isso na prática. Como você pode se tornar alguém com obras. Sabe, nunca se relacione com Deus baseado nas obras. Deus te ama do mesmo jeito, quer você tenha obras ou não. Você sabe, Jesus foi batizado no Rio Jordão. A Bíblia fala que os céus se abriram, uma pomba desceu sobre ele, representando o Espírito Santo, e Deus falou assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você sabe em que momento que isso aconteceu na vida de Jesus? Jesus não tinha feito obra nenhuma ainda. Isso é para dizer que nós somos amados por Deus do jeito que nós somos, do jeito que você é. Sabe, mas é que eu falei: se você quiser aproveitar esse amor e gozar desse privilégio, já que eu sou amado, eu quero imitar meu pai, eu quero começar a fazer. Eu fico vendo meu filho, como que ele imita as coisas que eu faço. Tudo que eu faço ele quer fazer igual. Sabe, se você, apesar de ser amado, quiser também fazer as coisas que o seu pai faz. Aliás, Jesus falou que nós vamos fazer obras maiores do que a dele. Eu te convido a se lançar nesse desafio. Começar pelas coisas simples, aqui na sua igreja mesmo. Mas, pastor, o que tem para eu fazer aqui? Rapaz, não faz essa pergunta não. Não sabeis o que pedir. O que pedis? É legal, né? As pessoas gostam às vezes de igrejas grandes, porque tem muita estrutura. Mas eu vou dizer, uma igreja como essa tem tanta oportunidade, tem tanta coisa para fazer. E às vezes numa igreja grande você só senta e assiste, né? Mas quanto maior
mais coisas que você fizer, maior vai ser a glória, maior vai ser a recompensa. Sabe, você depois poder olhar aquilo que Deus fez com aquela obra tão pequenininha e falar, eu tive parte lá, quando eram só um pequeno grupo de irmãos, eu estava lá no começo. Aí o povo duvida, né? Aí você mostra aquela foto. Olha lá, ó, o pastor Elias. Tá. Era assim. Sabe, Deus nos permite tantas coisas. Quantas vidas que Deus permitiu que eu pudesse fazer diferença na vida delas. Porque um dia eu falei, Deus, me usa. Sabe, eu não tenho nada demais, irmãos. Sabe, isso que eu venho falar aqui na frente para vocês, eu não ensaio lá em casa, eu não fico falando na frente do espelho, eu não fico preparando discurso. Eu venho aqui, falo, Deus, me usa. Vou abrir minha boca e aí, o dia que ele não quiser usar, eu vou passar vergonha. Porque eu não tenho nada de mim mesmo, irmãos. Eu fico pensando, quantas pessoas Deus me deu a oportunidade de marcar na vida delas. Quantas vidas que o diabo estava destruindo, que o burrinho foi lá e desfez aquelas obras. Sabe, você tem esse privilégio, você pode fazer isso, eu não tenho nada melhor do que você, muito pelo contrário. Biblicamente eu sou o pior de todos aqui, porque a Bíblia fala que ele pega os mais fracos para poder envergonhar os fortes, os improváveis. Pega o menor, sabe? Então, basta você querer, basta você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé.